Essa cena é desesperadora, não é mesmo? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia Tenenbaum, sou psicóloga clínica de mães e mulheres no puerpério e de famílias. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um comportamento desafiador que tira os pais do sério, faz a gente querer arrancar os nossos cabelos, a famosa birra. Vamos lá? Muitos pais e cuidadores, no momento que a criança está experimentando as suas emoções de maneira tão intensa e visceral, sentem um mal-estar e sentem um desejo intenso de ajudá-los, trazê-los para a calma. E nesse intuito a gente acaba por reprimir a vivência dessas emoções para a criança. Isso porque, às vezes, a raiva, ela pode vir, ou qualquer outra emoção, ela pode vir de uma maneira muito agressiva, com gritos, roladas no chão, chutes, tapas, xingamentos, mordidas. E nesse momento de explosão emocional, a criança está vivendo as suas emoções de uma forma intensa e genuína. E a gente acaba por limitar ou reprimir essas emoções negativas que às vezes nos causam um desconforto. E a emoção mais demonstrada quando a criança está numa crise emocional é a raiva. A raiva é uma das 7 emoções universais que o ser humano experimenta. E a raiva, ela vem quando a gente não consegue atingir o objetivo ou muitas vezes quando a gente se sente injustiçado. E isso acontece muito com as crianças. Elas sentem muito essa sensação de injustiça. Ainda mais quando a gente explica para ela o porquê que não pode, exemplifica, conversa. Ela, no momento, ela fala que entende, ou mesmo demonstrando que não entende. Porque no cérebrozinho dela, a gente não está fazendo porque a gente não quer. Ela não consegue processar os pensamentos de forma que ela possa se autorregular, entender, que tá tudo bem, que vai passar. Ela não processa dessa forma. E aí a raiva surge em meio a essa frustração de não ter conseguido o que ela quer e de estar sendo injustiçada. Essa semana e desde a semana passada, vocês viram o caso da moça que não cedeu lugar na janela do avião, não é? A gente não vai entrar aqui no mérito de quem tá certo, quem tá errado, se a criança é birrenta, se a criança não é. Se a mãe filmou ou não filmou, já foi comprovado que a mãe não filmou, que foi tudo mal entendido. E a moça, por ter aquela reação de ficar quieta, de não retrucar, de não debater, de não entrar em confronto, ela está sendo chamada de a diva da janela. Por ela simplesmente se manter calma, tranquila. A gente não sabe o que por dentro ela estava sentindo, mas ela ficou tranquilíssima. Enfim. O outro lado da história é a criança que chorou, que a mãe teve que acalmar essa criança durante todo o voo. A mãe também já deu entrevista no Fantástico e outros programas de televisão, já explicou o que aconteceu. Ela teve que acalmar a criança o tempo todo durante o voo. Isso porque a criança não estava dando birra. Ela estava numa crise genuinamente emocional de raiva, de frustração. E o que as crianças fazem? As crianças muito pequenas, como era essa criança de 2, 3 aninhos, elas choram, elas se debatem, elas dão birra, elas gritam, elas mordem, elas sapateiam, elas se rolam no chão. Porque o cérebro é muito imaturo. O nosso cérebro, ele cresce de baixo, ele se desenvolve, ele cresce de baixo para cima, bem aqui no meio, que está mais ou menos a região responsável pelo pensamento lógico, pelo controle das emoções, até chegar aqui, no córtex pré-frontal. Isso aqui, seu cérebro está aqui, essa aqui é sua testa. Até chegar aqui, desenvolver isso aqui tudo,
você vai ter 25, 30 anos. Então, até nós adultos damos birra. Batemos a porta do carro, batemos a porta de uma geladeira, de um armário, quebramos um copo. Nós adultos damos birra. E o nosso cérebro se desenvolve de dentro para fora. Então, aqui é a região do sistema límbico responsável pelas emoções da criança. A criança tá aqui. Aquela criança que chorou no voo, ela tá aqui. Ela tá lutando contra uma emoção muito forte no cérebrozinho dela, que ela não conseguiu processar, entender. Poxa, porque minha mãe tá me tirando aqui dessa cadeira? Eu quero ficar nessa cadeira. E realmente é isso, eu quero. É isso. O cérebro é imaturo. Ele não desenvolveu isso aqui tudo ainda. Ele tá aqui. Olha o tanto que falta para desenvolver, para todas essas áreas serem desenvolvidas, serem alimentadas, serem conectadas, interconectadas. Vai demorar muito tempo ainda para essa criança, né? E aí a gente viu uma série de comentários maldosos. Não tem que ceder mesmo, não. É uma criança muito birrenta. É mimimi. Mãe Nutella, geração Nutella. O mundo vai ensinar. Gente, os comentários de ódio. Porque a gente vive numa sociedade adultocêntrica que quer que uma criança de 2, 3 anos controle as emoções, divida os brinquedos, não fique com raiva, não fique triste, não fique chateada, principalmente chateada. A raiva engatilha a nossa criança interior. Por que nossa criança sente tanta raiva? Porque a gente também reage com raiva quando uma criança dá birra, quando a criança dá uma crise emocional. A gente reage com raiva e aí a gente vai sincronizando os nossos cérebros. Eu já falei isso da sincronicidade dos nossos cérebros, do emparelhamento dos nossos cérebros. Eu vou deixar um vídeo aqui, no card o vídeo que eu falei sobre isso. E a gente vai trocando com a criança as emoções, como se a gente fosse espelho da criança. E na hora, tudo vira um bolo, tudo vira um caos, todo mundo contaminado pela emoção da raiva. E aí a gente reage agressivamente, a gente reage com aspereza, a gente diminui, a gente implica, a gente é ríspido, grosso, sem paciência com a criança. E aí vai virando um caos, a criança não se acalma e só vai piorando. O cérebro da criança, ele vai começar um entendimento, um processamento mais lógico, mais de aceitar mais os nãos que a gente dá, por volta dos 6, 7 anos de idade. Antes disso, gente, é birra fenomenal, homérica, daquelas que você, meu Deus, que vergonha. O cérebrozinho é governado por esse amiguinho aqui. Quem não viu Divertidamente 1 e 2, veja, é maravilhoso. A Disney caprichou. Esse amiguinho aqui é a raiva. Ele predomina no cérebro da sua criança. Lógico, a gente tem outras emoções. A gente prefere que ela esteja assim, não é mesmo? Essa é a joy, a alegria. Quem não prefere que a sua criança seja sempre, sempre, sempre alegre? Todo mundo prefere, né, gente? Mas quando a gente age com respeito, com amor, com amorosidade e empatia, compaixão com a criança, a gente, 90% das vezes a gente consegue voltar ao estado emocional da criança para mais calmo, para mais cooperativo. A gente quer que uma criança colabore. Porque ter uma obediência cega é muito perigoso para uma criança. Ela fica muito vulnerável a situações de abuso. Porque você quer que a criança obedeça de pronto e ela não é um robô, tá? Ela tem sentimentos, ela tem pensamentos, ela tem emoções e ela vai lutar com todas as forças dela quando ela é frustrada, quando ela se sente injustiçada. Porque o cérebrozinho dela entra no processo de luta, fuga ou congelamento. Mas ela predominantemente entra em luta ou fuga. Então ela vai lutar. Tá legal?
É importante entender muito bem esse processo da raiva. Entender que a raiva ela é protetora e ajuda a criança a suportar o momento de frustração é que é fundamental para a gente voltar a criança calma, ao equilíbrio e poder depois, que ela tá calma, tranquila, introduzir o ensinamento do comportamento adequado que a gente quer. A criança numa crise emocional, numa birra, num estado de raiva, ela não tem capacidade de entender discursos lógicos e racionais. Não adianta querer dar palestrinha, não adianta querer repreender o comportamento da criança, não adianta. A gente tem que fazer o manejo da situação, tem que tentar contornar a situação. E, às vezes, a gente tem que usar ferramentas técnicas. Uma muito boa que a gente usa, eu uso mesmo com meu filho, é a técnica dos 3 As. Você vai acolher, amparar e afastar a atenção. O acolher é você estar lá disponível para sua criança e dizer: filho, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo que você está chateado. Eu também gostaria muito de comer esse biscoito agora antes do almoço. Eu também gostaria muito de ficar aqui no parquinho mais um pouquinho. Mas nós temos que ir para a escola. Eu entendo, meu filho, é muito chato mesmo a gente ter que parar uma brincadeira e ir tomar banho. Isso é acolher. Amparar é você dar um colo, dar um beijo, dar um abraço, né? Se a criança permitir toques físicos, se ela não permitir, você se coloca disponível para ela. Filho, filha, eu tô aqui para te escutar. A mamãe tá aqui com você. E às vezes sua emoção, a sua raiva, ela vai passar, tá? Ela é como uma onda no mar, uma nuvem no céu. E você tenta acalmar a criança. Se a criança grita e não quer que ninguém fale, a gente espera. A gente deixa a criança parar de gritar, a gente vai falando: olha, dói meu ouvidinho, vamos falar baixo, meu filho, vamos ficar calmo, vamos respirar. E a gente fica em silêncio, tá? Quando a gente tá em público, a gente afasta a criança, tá bom? Porque os próprios olhares das pessoas nos julgando, porque nós somos adultos feridos. Então, incomoda profundamente a gente ver uma criança sendo acolhida num momento de crise emocional que a gente julga birra. Incomoda profundamente a gente. Porque muitos de nós apanhou, engoliu o choro, ficou de castigo, né? Foi punido com retirada de privilégios. Então, a criança sendo acolhida engatilha em nós o que não tivemos na nossa infância, quando nós tivemos crises emocionais. Ou pelos nossos pais que não tinham o conhecimento que nós temos hoje e não tinham essa capacidade desenvolvida para nos ajudar. Então, ver uma criança sendo acolhida engatilha sim a nossa criança que não foi acolhida. E tudo bem, a gente pode acolher a nossa criança. Dizer que nós somos adultos, que já passou e que tá tudo bem, ela tá protegida, ela não está mais naquele sofrimento. Então, voltando, isso é amparar a sua criança. Dar um beijo, dar um abraço, dar um colo, tá? Quando ela permite toques físicos. Ou dizer que está ali para ela, para quando ela precisar, a mamãe, o papai, o cuidador, a vovó, a titia, a professora vai estar ali para acolher, para dar um abraço se ela quiser. E o terceiro A é afastar a atenção, que é distrair a criança. Muitas vezes a criança está numa crise emocional tão intensa que ela entra num looping no cérebrozinho dela. E ela não consegue sair daquela raiva, ela não consegue sair daquela frustração. Ela demora muito, principalmente se a criança tem uma tendência a ser mais reativa. Ela demora muito para voltar ao equilíbrio. Então você afasta a atenção. Você, olha, um passarinho voou aqui. Olha, essa nuvem. Então, filho, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comer? Você tá com fome? Você tá a fim de tomar aquele sorvete? Entenda que você não está recompensando o comportamento que você, adulto, está julgando inadequado da criança. Você está afastando o foco do estresse dessa criança. Ela está estressada. Ela está hiperfocada
na situação de raiva, de angústia, de tristeza, de frustração. Então você está ajudando essa criança. Você acolher a criança não reforça um mau comportamento, tá? Isso é uma ideia da educação tradicional que cria crianças desamparadas, crianças traumatizadas, solitárias, depressivas. A gente precisa sim acolher nossas crianças. A gente precisa dar o suporte emocional que elas precisam. E, inclusive, trabalhar as emoções quando a gente está dando suporte. Olha, filho, eu sei que você está chateado, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está triste, eu sei que você não queria comer essa comida porque está com gosto ruim, então lhe causou nojo. A gente vai nomeando as emoções e vai montando o repertório emocional da criança. Por isso que construir uma educação e uma relação, um relacionamento respeitoso, amoroso, compreensivo, de diálogo, de aceitação, de amor incondicional pela sua criança, aceitando-a do jeito que ela é, com os defeitos e qualidades, e não querendo modificá-la para que seja do jeito que a gente quer. Construir uma relação dessa de respeito, que a gente aceita a nossa criança, faz com que a gente desenvolva lá na frente um adulto emocionalmente estável, equilibrado, resiliente e saudável, que vai construir relacionamentos também saudáveis. Se a gente trata a nossa criança com respeito e amor, ela entende que ela não merece menos do que isso. E eu garanto que você não quer que seu filho, sua filha, case com alguém que os trate mal, que abuse deles, que bata, que violente, que humilhe sua criança. Olha para sua criança hoje. Vê se é isso que você quer no futuro. Nós somos arquitetos do cérebro do nosso filho. Ele está em desenvolvimento. E todas as relações positivas, saudáveis, estimulantes, né, que a gente puder desenvolver com o nosso filho, vai moldar esse cérebro dele, vai moldar esse cérebro, vai criar um adulto com cérebro saudável, que vai buscar relações saudáveis. Então pensa aí na importância da sua relação com a sua criança. Hoje você tem esse poder de construir uma relação de pleno amor, de pleno respeito com a sua criança. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com muitas famílias para que a gente possa crescer juntos. Tá legal? Muito obrigada e até o próximo vídeo.